Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, versos 93 e 94. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença. Agradecemos por esta oportunidade que nos é dada de falarmos contigo. Agradecemos pelo dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que vamos estudar a Tua Palavra. Queremos pedir mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender, aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam. Tu conheces as dificuldades, as necessidades de cada um, conheces a fé, o coração. Ó Pai, tenhas misericórdia, faça a Tua vontade e não a nossa. Pedimos que abençoes Persiliana Isaías Martins, que ontem completou mais um ano de vida. Ela está feliz e agradecida. Abençoes também Vanessa, que amanhã estará aniversariando. O Genésio também pede as bênçãos para Vanessa. Abençoe Osmar Marinho, Cátia Conceição e o esposo, e também o filho Leonardo. Queres abençoar também Ailton Almeida e o Davidson. Ó Pai, tenhas misericórdia de todos. Conceda as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar aqui e mandar um alô especial para nossa irmã Socorro Toscano, é lá de Campina do Barreto, no Recife. Ela tem um grupo de WhatsApp e toda última sexta-feira do mês ela tem uma vigília a partir das 18 horas. Este grupo participa com ela de uma vigília e hoje eu fui convidado para participar com eles com a reflexão. Eu agradeço a irmã Socorro Toscano e a todos que participam deste grupo de WhatsApp. Que Deus abençoe a todos e estamos sempre prontos a atender convites que nos são feitos. A nossa participação será através de gravação também no WhatsApp. Hoje nós concluiremos o estudo desta semana. Estivemos aqui falando sobre pecado, evangelho e lei. E eu pergunto, qual é o conceito que você tem de pecado? Como você vê essa questão do pecado? Você vê como a Bíblia diz que pecado é nós quebrarmos os mandamentos de Deus, é transgredirmos, é nós não fazermos a vontade de Deus. No grego, a tradução mais correta diz que pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O nosso alvo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E se nós erramos esse alvo, nós estamos pecando. E a lei de Deus, irmãos, ela não se resume apenas ao quarto mandamento, como muitas pessoas chamam os adventistas de legalistas ou de judaizantes porque observam os mandamentos, mas sabemos que a lei ela consiste de 10 mandamentos, não somente o quarto, que diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. E muitas pessoas pensam que por guardarem a lei, por guardarem o sábado, estão salvas porque pensam que estão obedecendo a Deus e isso garante a salvação. Não é. A salvação ela é através dos méritos de Jesus, é Ele que nos salva. E nós guardarmos os mandamentos demonstra que nós amamos a Deus, porque Jesus mesmo disse, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Então, a forma de nós observarmos os mandamentos de Deus não nos torna legalistas, mas nos torna obedientes, nos demonstra que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Muitas pessoas dizem que o fato de observar o sábado é um fardo, porque a maioria das pessoas dizem que o sábado é o melhor dia para fazer negócio, é o melhor dia para vender, as pessoas vão comprar nas mercearias, né, nas vendas, nos mercados, na sua tenda, na sua loja que você tem. E então dizem que o sábado é o melhor dia. Mas faça uma experiência com Deus, faça um teste. Não dizendo assim, olha, eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar certo. Não. Seja fiel a Deus. Assim como Deus instruiu o povo de Israel lá no deserto, antes de dar a lei escrita, Deus começou a instruí-los a respeito do sábado através do alimento que caía do céu todos os dias.
De domingo a sexta-feira caía uma porção que cada um israelita deveria colher e comer naquele dia. Não adiantava guardar para o dia seguinte porque estragava. Mas quando chegava na sexta-feira, o sexto dia, o maná caía em dobro. Então a ordem de Deus era: agora hoje vocês podem colher o dobro do que vocês comem em um dia. E aí vocês podem cozer, podem assar, podem fazer da maneira que vocês quiserem fazer e guardar o restante para o sábado, que não vai estragar. E assim acontecia. Da sexta para o sábado, o alimento era como se estivesse fresco, colhido naquela hora, não estragava. E assim também são aqueles que confiam em Deus e que colocam as suas vidas nas mãos de Deus e descansam no sétimo dia, mesmo tendo comércio, mesmo fazendo qualquer outra coisa, atividade que você faça, nesse dia nós descansamos. Por quê? Porque é um dia reservado para o nosso refrigério, para o nosso descanso e também para nós cultuarmos a Deus durante todas essas 24 horas. Como eu disse para vocês essa semana, nós adoramos a Deus todos os dias, assim como nós estamos fazendo esses estudos com vocês todos os dias, é uma forma de nós estarmos adorando a Deus. E nós adoramos a Deus também na nossa maneira de ser, de viver, nos nossos negócios, nas nossas amizades, nas nossas palavras. Demonstra se nós estamos adorando a Deus todos os dias da semana ou não. Nós não adoramos a Deus somente quando nós vamos no dia de culto na igreja, não. A adoração é um estilo de vida, temos que adorar a Deus todos os dias através dos nossos atos, através da nossa maneira de ser. Então, eu pergunto mais uma vez, para você, qual é o conceito que você tem de pecado? Muitas pessoas dizem assim: eu cometi esse pecado, eu, por exemplo, traí a minha esposa, eu adulterei, mas isso não é pecado, porque eu amo a minha esposa. Esse é o conceito que muitas pessoas têm. Porque ama a esposa, ele pode trair, que não é pecado. Mas a Bíblia é clara em dizer: não adulterarás, não furtarás. Quantas pessoas cristãs roubam? Veem um objeto, veem alguma coisa que ninguém está vendo e rouba aquilo. Está transgredindo os mandamentos. Quantas pessoas desonram os pais, o pai e a mãe, que é um mandamento. Às vezes a pessoa é certinha nos outros 9 mandamentos, mas é estúpido com os pais, trata mal os pais, despreza os pais doentes não dá atenção. E vejam, isso é transgressão de mandamento. Então, qual é o seu conceito de pecado? Pecado, irmãos, é tudo aquilo que nós fazemos que contraria a vontade de Deus. Nós sabemos que muitas das vezes nós já temos presenciado alguém que era cristão e que, devido ao seu modo de ser e de viver, transgrediu alguns dos mandamentos, e isso fez com que destruísse a família, destruísse o seu relacionamento com as outras pessoas. Então o pecado, ele traz consequências drásticas, principalmente na família. E não importa qual seja o pecado, que se seja o adultério, ou o roubo, ou a cobiça, ou desonrar pai e mãe, não importa qual seja o pecado. Ele destrói, começa pela família, e depois vai para os seus amigos, para a sociedade, e você acaba sendo aquela pessoa mal vista, que ninguém quer estar próximo de você, exatamente porque você não é uma pessoa que merece confiança. Mas Deus, assim mesmo, Ele nos ama. Não importa a vida que você tenha vivido, os pecados que tenha cometido, não importa. Se em algum momento você se arrepender, confessar a Deus e pedir o perdão com sinceridade de coração, Ele perdoa. Para Deus não há pecado imperdoável. Deus perdoa todo e qualquer pecado, desde que seja confessado com sinceridade. E aí você vai começar a sua nova vida. Quem sabe você destruiu a sua família com o que você cometeu. Você pode talvez não reconstruir aquela sua família, mas Deus vai te dar a direção e você vai
viver e se estabelecer novamente e ter o seu relacionamento que você havia perdido. Então nós precisamos, irmãos, confiar nesse Deus. Deus que nos ama, Deus que deixou a lei para nos mostrar o pecado. A lei, ela não salva, ela somente mostra onde nós estamos pecando, e aí Jesus é que nos salva. A lei, ela nos conduz a Cristo, assim como diz aqui o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3 e no verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei nos serviu de tutor. Aio quer dizer tutor, aquela pessoa que é responsável por outra, por uma criança, e vai educar a criança da melhor maneira possível. Assim é a lei, nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo. E é pela fé, então, que nós somos justificados. Que possamos entender que a lei não salva, que o Evangelho é quem nos salva. O pecado, ele está por toda parte, ele praticamente faz parte do nosso DNA, nascemos com essa tendência pecaminosa, mas quando nós cairmos, clamemos a Deus, supliquemos perdão, Ele nos perdoa e nós continuaremos vivendo uma vida de relacionamento com Ele e na certeza de que, pela graça de Jesus, mediante a nossa fé, nós estaremos com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação que é hoje, a sexta-feira, um feliz sábado amanhã. No domingo nós já estaremos novamente juntos, continuando esta série onde nós estamos falando de crescer num relacionamento com Deus e que Deus nos abençoe, nos ajude a entendermos e pedirmos forças para colocar em prática tudo isso que nós estamos estudando em Sua Palavra. Que Deus nos abençoe.